corações sejam tocados nesta manhã. É assim que nós te oramos, no Senhor Jesus. Amém. Bom dia, amados pais do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 33 e depois nós vamos ler o capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Na realidade é uma sequência na palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Então, todo mundo achou, vamos ler. Diz assim o texto sagrado: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Senhor, mais uma vez peço que fales aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. A gente está chegando no término do mês de maio, chegamos no término do mês de maio e, obviamente, a série de mensagens que tem a ver com família, que trata sobre família, será encerrada hoje à noite. O presbítero Daniel irá ministrar hoje à noite. E nesta penúltima mensagem, nós queremos falar um pouquinho sobre como uma família deve se portar segundo a palavra de Deus. Antes de adentrar no texto, nós temos que dizer que Éfeso, a igreja para a qual o apóstolo Paulo escreveu, obviamente ficava na cidade de Éfeso, e Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. E isso lá no primeiro século, porque ela tinha o porto mais importante da região. E as cidades que tinham portos naquela época normalmente se destacavam porque eram um polo comercial. E em 129 a.C., a cidade foi dominada pelos romanos e, como consequência, floresceu, tornando-se a segunda maior cidade do Império Romano, atrás apenas da capital, Roma. E a população, já naquela época, era de 250 mil habitantes. Isso no século I a.C., o que quer dizer que era uma cidade bem grande, bem pujante, e fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Não apenas a segunda do Império Romano, mas a segunda maior cidade do mundo. E durante o Império Romano, a cidade tornou-se um centro administrativo do Império. E era a capital da província romana da Ásia Menor, e habitada por muitos judeus. No século II a.C., era, como eu já falei, um centro comercial pujante, e isso continuou durante o período inicial do cristianismo. E, além de ser um centro religioso, aliás, era a cidade da deusa mãe, que os gregos chamavam de Ártemis e os romanos chamavam de Diana, que a gente vê em Atos, no capítulo 19, verso 35, quando ficaram gritando: grande é a deusa Diana dos Efésios. E lá, inclusive, havia um templo muito suntuoso construído para essa deusa, e que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ainda hoje tem as ruínas desse templo lá, em Éfeso. E o povo de Éfeso era um povo culto, e a cidade tinha outras edificações monumentais, como a Biblioteca de Celso. Pois bem, queridos, por que é que eu estou dizendo isso? Porque pode parecer que nos dias atuais, que na época atual, tudo é diferente. A gente vive uma época moderna, com cidades grandes, cidades de porte médio, como Campina Grande, que tem cerca de 500 mil habitantes, coisas do tipo, e o povo diz: você não pode comparar os ensinamentos da Bíblia da época
dos Efésios com a época atual. E a gente tem ouvido muito as pessoas dizerem isso. Mas o contexto não era diferente. E, por óbvio, essa cidade tão importante não poderia ser ignorada pelos plantadores de igreja do primeiro século, como não poderia ser ignorada nos dias atuais. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja e foi auxiliado por dois cristãos que a gente vê no livro de Atos, um chamado Áquila e o outro Priscila. E a gente vai ver isso em Atos, no capítulo 18. Posteriormente, por volta de 2 ou 3 anos, o apóstolo voltou à cidade e permaneceu por lá durante 3 anos, oportunidade em que, tendo a cidade como base, evangelizou toda a província da Ásia. E a igreja, meus amados, lá na cidade, foi mais tarde pastoreada por Timóteo, conforme a gente vê o relato do próprio apóstolo Paulo na primeira carta que ele escreveu àquele jovem pastor chamado Timóteo. Como fundador da igreja, obviamente, ele escreveu a carta aos Efésios, quando ele estava preso em Roma, e obviamente escreveu a carta aos Efésios para doutriná-la, já que o contexto no qual a cidade estava inserida exigia cuidados em relação à vida cristã. Por isso que eu digo que não é diferente dos dias atuais. O contexto atual exige cuidado em relação à vida cristã também. Então, nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo enaltece a graça divina. Como Deus foi gracioso com o povo, assim como foi conosco. No 4º capítulo, ele mostra como Deus governa e protege a igreja. E que é através da pregação do Evangelho que Deus governa e protege a igreja. Não existe essa questão de igreja ser forte sem a pregação do Evangelho, sem ela conhecer o Evangelho, sem ela conhecer os princípios que Jesus pregou e que devem ser vivenciados. Não existe igreja forte se não for assim. Às vezes eu vejo as pessoas, essa igreja precisa fazer isso, essa igreja precisa fazer aquilo outro, dizendo em relação a determinadas igrejas, porque a igreja tal faz isso, a igreja tal faz aquilo. Na realidade, o que a igreja precisa, antes de qualquer coisa, é conhecer o Evangelho e colocá-lo em prática, sobretudo nos seus lares. No 5º capítulo, o apóstolo trata dos frutos da pregação do Evangelho e ressalta os deveres da piedade, inclusive a harmonia no lar. Porque a piedade passa pela harmonia no lar. E a harmonia no lar depende da piedade. Uma coisa está ligada à outra. E, neste particular, em relação à harmonia no lar, ele ressaltou, ainda que en passant, como os cristãos devem viver. E, ao tratar do relacionamento entre o casal, ele se ocupa em falar sobre os papéis do marido e da esposa, concluindo com a exortação que nós lemos no início, que o marido deve amar a esposa e a esposa deve respeitar o marido. Depois ele passa a tratar sobre como os filhos devem proceder em relação aos pais. Nós sabemos que temos a natureza corrompida. Isso todos nós sabemos, falamos nisso constantemente aqui. O pecado corrompeu a nossa natureza. E, em função disto, o relacionamento entre cônjuges, entre pais e filhos, entre as famílias, é permeado de tensões. É tenso o relacionamento familiar. Sempre vai ter tensões, porque são pessoas diferentes com naturezas diferentes, embora todas pecaminosas. Então, o que é que acontece? Uma das consequências da corrupção de nossa natureza é o egoísmo. Eu sempre fico observando, eu já disse aqui, às vezes, ainda há pouco a gente estava ali na sala dos instrumentos e os meninos estavam lá tocando bateria. A bateria tem essa qualidade, vou dizer assim, de atrair crianças, né? E aí ficam todos tocando. Eu acho tão interessante porque um diz, agora é minha vez, aí nem vê o outro senta, não, agora é minha vez, porque fica assim. Hoje não foi assim não, porque os que estavam lá eram maiores, mas normalmente é assim, deixa eu ir agora e tal, todo mundo, porque cada um pensa em si já quando são crianças. E eu já dei vários exemplos aqui de como as crianças são
egoístas, porque elas são pecadoras. E aí, se você deixar, elas não dividem nada com ninguém, não sociabilizam, né? Nada. Então, esse egoísmo também graça no seio da família. É difícil olhar o outro como se nós estivéssemos no lugar dele ou dela. É muito difícil isso, porque nós pensamos sempre em nós. Então, como exemplo assim, bem simplista, o marido às vezes chega em casa e tem que comer, em muitos casos, o que a esposa resolveu preparar para o almoço ou para o jantar, porque ela estava a fim de fazer aquilo, não quer saber se a família queria coisa diferente, é aquilo e pronto. E a mulher muitas vezes tem que ficar do lado do marido, pelo menos lá em casa acontece isso muito, vendo a TV que eu quero ver, né? O programa que eu quero ver, os ônibus fabricados na Buscar, coisas desse tipo assim, porque está ali do lado e eu quero ver isso e pronto. É assim que acontece. A gente nem percebe, mas é assim que as coisas acontecem, porque muitas vezes nós não estamos interessados em saber se ela gosta ou não. É o interesse dele que prevalece. Às vezes existe o contrário também, mas é assim que acontece. Isso são exemplos simplistas, mas revelam como somos e como o relacionamento entre um casal pode ser tenso por causa de coisas simples que, como eu disse, expressam a nossa maneira de ser em detrimento do outro. Então, como solucionar isto? Mantendo uma família, um casamento, um relacionamento familiar saudável e duradouro. Como é que a gente pode manter este relacionamento saudável e duradouro? Das palavras escritas pelo apóstolo Paulo, que eu li no princípio, nós podemos inferir algumas lições que nos ajudarão a vencer as dificuldades de um relacionamento. Em primeiro lugar, ele trata sobre os maridos. Ele diz: maridos, amem suas mulheres. E a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, traduzido por amar, vem do verbo agapao. No grego, agapato, a palavra é agapato, mas vem do verbo agapao, que deriva, que o amor significa o amor que Deus sente por nós, pessoas. Ou seja, não tem a ver com sentimentos, porque o amor que Deus demonstra por cada um de nós é um amor despretensioso, um amor que, se olhar para cada um de nós, por sermos pecadores, não merecemos o amor de Deus, mas Ele decidiu nos amar. E aí não tem a ver com sentimento, é uma decisão. Ele decidiu nos amar, independentemente de merecermos ou não. Então, assim como Deus fez por nós, nos amou sem que fizéssemos nada para merecer esse amor, assim também devemos proceder em relação aos cônjuges, e isso não se aplica apenas aos cônjuges, mas a todos, inclusive na igreja, porque a igreja é um reflexo daquilo que nós somos nos lares. Alguns homens, por exemplo, já que ele está tratando de marido, acham que o amor que Paulo fala se refere àquele amor subjetivo, que vem uma hora e depois acaba. Certa feita, eu estava falando com um pastor que estava se separando da esposa, e eu falei para ele algo parecido àquilo. Ele disse: mas eu tenho o direito de ser feliz, e eu casei com minha esposa sem amá-la. Não, não existe isso. Você decide amar. O cristão decide amar. Tem todo aquele sentimento, tem tudo, mas esse sentimento uma hora vai passar. E aí o que tem que prevalecer no relacionamento entre as pessoas é a decisão de amar, independentemente de o outro merecer ou não. Claro que existem sentimentos, mas o sentimento vem com a decisão. Os homens que pensam que o apóstolo Paulo está falando no que sentimos por alguém, estão enganados. E aí, por esta razão, eles não cultivam o amor cotidiano, porque deixam de ver, por exemplo, nas suas esposas, a presença de Deus em suas vidas. Nós não podemos esquecer que o livro de Provérbios assenta que quem acha uma esposa acha uma coisa boa e recebeu um presente do Senhor, como está lá em Provérbios 18, 22. Então, quando Deus criou o homem e viu que não seria bom que ele estivesse só, ele decidiu: não é bom que o homem esteja só, farei para ele
alguém que o auxilie e lhe corresponda, como a gente conhece o texto que está lá no livro da Gênesis, no capítulo 2, verso 18. E a palavra traduzida como auxiliadora, Ezer Kenegdó, é uma palavra que descreve, ela é usada muitas vezes para descrever Deus socorrendo aqueles que precisam de auxílio. Eu já disse isso aqui outras vezes. A mesma palavra que é usada para descrever Deus socorrendo alguém é usada para descrever a mulher que Deus iria criar para o homem. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ao criar a mulher e entregá-la para o homem, Deus estava provendo alguém que o ajudasse, que representasse o Senhor na vida dele, ajudando nos momentos de dificuldades. É bom dizer que quando Deus disse isso aqui, Ele não estava dizendo que o homem fosse incompetente, nem que a mulher seria uma mera auxiliar. Pelo contrário, o que Ele estava dizendo aqui é que o que Ele deu para o homem foi uma coisa que muita gente às vezes não consegue entender. O homem é o cabeça, o povo pensa que cabeça no sentido de aquele que manda, que pisa e ponto final. Isso aqui é uma função espiritual. Tem alguém que é representante da família diante de Deus. Esse alguém é o homem. É uma função muito difícil. Apresentar Deus para a família, apresentar a família para Deus. É algo muito complexo, porque a família é pecadora. E aí, conseguir colocar a família diante de Deus é uma tarefa muito difícil. E aí Deus disse, bom, não vai ser fácil para ele, sozinho. Então, vou colocar alguém que me represente. É isso que consta lá no original. A mesma palavra que é utilizada para Deus ajudando outras pessoas é utilizada para a mulher. Então, o que é que acontece? Isso não tem nada a ver com se a mulher não pode ser uma profissional exemplar. Pelo contrário, a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia de mulheres que Deus usou de forma exponencial para os projetos dele. As mulheres são super capazes. Agora, espiritualmente falando, o homem é aquele que é responsável pelo lar diante de Deus. E isto é algo que é muito difícil de ser colocado em prática. Por esta razão, ele deve se socorrer do Senhor em todos os momentos. A razão para o marido amar a esposa está aí, independentemente de sentimentos, independentemente de merecimento. Elas devem ser amadas e esse amor deve ser com a disposição de quem se entrega totalmente, assim como Cristo se entregou pela igreja, que é como o apóstolo Paulo compara. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isto ocorrerá, meus amados, quando os homens entenderem qual é a missão deles como cabeça, que é essa que eu acabei de dizer. Não tem a ver com ser ditador, com imposição de suas vontades. Significa que ele coloca a família diante de Deus e apresenta Deus para a família. Uma missão, como eu disse antes de tudo, espiritual. Na sequência, o apóstolo diz assim, que as mulheres devem respeitar os seus maridos. E o termo traduzido por respeito é phobetai, no grego. William Hendricks diz que essa tradução, alguns traduzem como temor, que não é errado, porque temor significa respeito, reverência, mas que o apóstolo fala aqui em submissão, ou seja, submissão como ao Senhor, não tem a ver, repito, com submissão no sentido, eu não posso trabalhar, eu não posso ter minhas vontades, não tem a ver com isso, é uma missão espiritual. Aliás, a palavra submissão já diz isso, tem alguém que tem a missão e alguém está debaixo da missão, é um gerente e um subgerente, em outras palavras. Tem a ver com o amor que respeita e assim age. E muitas mulheres, infelizmente, são totalmente desrespeitosas com os maridos porque partem do mesmo princípio que os homens. Acham que a Bíblia é machista, acham que a Bíblia está falando de coisas totalmente contrárias ao que o feminismo defende e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia é um livro espiritual e muitos, inclusive eu vejo às vezes pastores falando como se isso aqui tivesse a ver com o dia a dia, com o dia a dia profissional, o dia a dia
na vida cotidiana de organização, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O conceito de submissão é muito mais abrangente do que aquele que temos imaginado, que muitas vezes a gente imagina que é uma pessoa sem direito de exercer seus direitos. Então, nós precisamos de entender isso. E quando a Bíblia fala em submissão, está dizendo que ao homem Deus encarregou de uma missão e a mulher deu uma submissão, como eu já acabei de dizer. Após tratar sobre o relacionamento entre o homem e a mulher, ele trata sobre como os filhos devem proceder em relação aos pais. Filhos, obedeçam aos seus pais. Aqui eu penso que todo mundo, se não for filho, foi filho em algum momento. Quer dizer, filho todo mundo é, mas eu digo assim no sentido de se relacionar com os pais, porque alguns já perderam os pais, como é o meu caso, que não tenho pai e mãe mais. Mas vejam, aqui diz, honre seu pai e sua mãe. Trata-se de um mandamento bíblico, meus amados irmãos. Independentemente da religião que seus pais frequentam, independentemente se são bons aos seus olhos ou não, a obediência aos pais é condição sem a qual o sucesso não vem. Pois ainda que venha o sucesso material, profissional, social, ele não será sucesso pleno, porque faltará algo em especial. Faltará a aprovação dos pais e, consequentemente, a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor vem com a aprovação dos pais. Quando os filhos são desobedientes, quando os filhos não respeitam seus pais, não valorizam seus pais, simplesmente só observam defeitos, como se eles, os filhos, não tivessem defeitos, só os pais tivessem, eles estão condicionando a obediência a uma capacidade que nenhum homem, nenhuma mulher tem. Então, é preciso que haja obediência ao Senhor, e isso passa pela obediência aos pais, é a palavra do Senhor. Eu estava vendo, Débora estava me dizendo que domingo passado, ou quarta-feira, acho que foi quarta-feira, estava na sala de aula ali com Benício, Augustus, né, que é neto de Simone, e Augusto olhou para Benício e disse, se a gente não obedecer a palavra, a gente está lascado. 4 anos ele tem. Então, assim, a verdade é essa mesma. Se nós não estivermos obedecendo a palavra do Senhor, não tem outro caminho. E a palavra do Senhor é, filhos, honrem seus pais e suas mães. Ele não quer saber se você acha que seu pai está certo ou errado, não. Não pergunta se ele é religioso, não pergunta se não condiciona a ser um grande empresário ou uma pessoa que não tem alfabetização. Honre seu pai e sua mãe. Eu gosto quando John Stott fala que os 10 mandamentos, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, são divididos da seguinte forma. Os primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus e os últimos mandamentos tratam do nosso relacionamento com o próximo. Então, depois Jesus foi e condensou os primeiros mandamentos num, ama o teu Deus sobre todas as coisas, e os outros mandamentos no segundo, ama ao próximo como a ti mesmo. E aí está condensado todos eles, não houve nenhuma revogação dos 10 mandamentos. O que houve foi uma condensação. Mas vejam, John Stott diz que o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, estaria na primeira tábua, ou seja, entre aqueles que tratam do nosso relacionamento com Deus. Porque ele entende, e eu concordo com ele, que os pais são representantes de Deus na vida dos filhos. Deus colocou os pais ali para que, por meio deles, a vontade de Deus seja feita na vida deles, independentemente de religião. O que faz a diferença é quando o filho é obediente. Então, a obediência aos pais é condição, como eu disse, sem a qual o sucesso não vem, porque, do contrário, falta a aprovação dos pais, falta a bênção dos pais e, consequentemente, falta a bênção de Deus. Ainda que haja sucesso financeiro, ainda que haja sucesso profissional, mas vai faltar algo que torne a pessoa feliz, porque falta a bênção do Eterno. O que o apóstolo ensina tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo, meus amados. Emerson Igrejas,
acho que tem um livro ali na livraria, que fala sobre amor e respeito. Ele diz que o nosso amor por Cristo é o que faz começarmos de novo. Segundo ele, nós praticamos o amor e o respeito porque, muito além do nosso cônjuge, e digo eu agora, dos nossos pais ou nossos filhos, nós vemos Jesus Cristo. Além deles, nós vemos a pessoa de Jesus. Não tem a ver com o cônjuge, nem tem a ver com os filhos, não tem a ver com os pais, mas tem a ver com Jesus Cristo nas nossas vidas. Tem a ver com a ação de Jesus nas nossas vidas. Observe que o apóstolo Paulo, antes de se referir ao relacionamento familiar, no verso 21, se você for observar o verso 21 da carta aos Efésios, ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele manda que nós devemos nos sujeitar uns aos outros por amor a Cristo. Aí isso, como eu disse, isso acaba sendo a igreja, vai acontecer isso na igreja. Por que tantas igrejas têm vivido problemas? Porque os lares das igrejas são problemáticos, porque a igreja é um reflexo dos lares. Então, se os lares vão bem, se há cordialidade, se há harmonia nos lares, vai haver harmonia na igreja. Quando ele introduz os deveres conjugais a partir do verso 22, ele sempre faz referência a Cristo. Ele compara o relacionamento conjugal com a forma como Cristo amou a igreja e cuidou dela. Então, nós devemos ter, antes de mais nada, queridos, nós devemos, antes de mais nada, nos colocarmos no lugar do outro. No lugar do outro. Filhos que são desobedientes, pensem, se meu pai estivesse no meu lugar, ou se eu estivesse no lugar do meu pai, como eu gostaria que eu agisse? Será que eu estou agindo da forma correta? Isso só é possível, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, quando entendemos que Cristo se colocou no nosso lugar, que Cristo foi à cruz por nossa causa e que Ele nos amou incondicionalmente. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o relacionamento interpessoal, porque simplesmente nós não conseguimos, e o nosso relacionamento não tem a ver com Cristo. Tudo depende do nosso relacionamento com Cristo. Quando nós aprimoramos o nosso relacionamento com Cristo, aprimoramos o nosso relacionamento com o cônjuge, aprimoramos o nosso relacionamento com os filhos, aprimoramos o nosso relacionamento com os pais. E isso deve ser assim por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, porque a união entre casais é uma criação de Deus, não é criação dos homens. A união entre o homem e a mulher é uma criação divina. E a partir daí é que se forma a família. Diferentemente do que muitos dizem, o casamento não é uma ideia de seres humanos, é uma ideia de Deus com propósitos divinos. Por isso foi que Moisés, após relatar como a mulher foi criada, arrematou: o que Deus uniu, não separe o homem. Às vezes eu vejo aí adesivos nos carros de encontros de casais dizendo: o que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia não diz isso, nunca diz. A Bíblia diz: não separe, é um conselho, é uma recomendação, porque o homem separa. Agora, se estivermos na dependência de Deus, isso não vai acontecer. Às vezes, quando eu converso com casais que estão vivendo problemas e querem se separar, cito essas palavras e eu já sei qual vai ser a resposta. Mas será que foi Deus que... A pergunta: será que foi Deus que nos uniu? Sempre vem essa pergunta: será que foi Deus que nos uniu? E a resposta é padrão. A união que a Bíblia se refere neste caso não tem a ver com a pessoa, mas com a vontade de Deus. É simples assim. Não tem a ver com a minha escolha. Se eu escolher errado, o problema é meu. Tem a ver com a vontade de Deus. A partir do momento que eu deixei o meu lar, o lar paterno, minha esposa, Débora, deixou o lar paterno dela, nós cumprimos a vontade de Deus. Foi Deus que uniu, ponto final. Quando isto acontece, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus para formar um novo lar e cumprimos a vontade dele. Então, este lar tem que ser fulcrado na palavra de Deus,
nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Se não colocar a palavra de Deus, não funciona. Isso acontece também para os lares que já não tem mais o marido, ou já não tem mais a esposa, em qualquer ambiente, a palavra de Deus tem que ser a regra de fé e conduta para que uma família possa ser bem-sucedida. A segunda coisa é que esta vontade de Deus tem a ver com a formação de lares que o adorem, para que ele seja sempre conhecido e adorado pela humanidade. Como é que nós vamos postergar, levar para a posteridade a adoração a Deus? Quando nós somos exemplos e passamos para os demais, e assim sucessivamente. Porque um casal se une para formar lar cristão, que tem como objetivo formar futuros lares cristãos. Por isso que muitos aqui já me ouviram dizer, o Ministério Pastoral tem umas dicotomias que são muito interessantes. Tem algumas coisas que eu não gosto de fazer como pastor. Eu faço porque faz parte do ministério, mas eu não gosto. Fazer um funeral, não gosto. E acho que ninguém gosta, né? Apresentar crianças, todo mundo ama fazer isto. E, às vezes, a gente vive situações complexas, como eu já relatei aqui, de uma vez que eu estava, a igreja ainda era lá no outro prédio, e eu estava lá com Débora, e Sheila avisou que estava indo para a maternidade para dar à luz a Heloísa. E, normalmente, quando eu sei que alguém vai para o hospital ou fazer uma cirurgia, qualquer coisa, se eu estiver sabendo, eu vou lá no hospital antes, orar pela pessoa. E aí eu disse, eu vou aí. E aí peguei Débora e a gente seguiu para o hospital. Quando chegamos ali, mais ou menos na Avenida Dinamérica, o telefone tocou e era o pessoal avisando que o pai de Tony, que agora não está mais aqui na igreja, mas até um dia desse estava, tinha falecido no hospital da FAP. E aí, ao invés de eu ir para orar por Sheila, eu fui para o hospital da FAP para resolver a questão da família lá que estava enlutada. Depois foi que eu fui para lá. Então, tem essas coisas difíceis. Mas tem coisas boas, muito boas, como celebrar casamento. E um privilégio que eu tive foi celebrar o casamento das minhas filhas. E muitos aqui estavam presentes e me ouviram quando eu disse para elas o seguinte, que sempre eu tive, e eu já disse isso aqui outras vezes, sempre tive o sonho, ou pelo menos a esperança de que as meninas quisessem casar com alguém que fosse para elas o que eu sou para a Débora. Que as meninas quisessem casar com alguém que fosse para os filhos delas o que eu sou para elas. Eu sempre tive esse sonho, que elas quisessem ser a esposa que fosse para o marido delas o que Débora é para mim, que elas tivessem que elas quisessem ser mães como Débora é mãe para elas. E isso significa que eu e Débora somos um casal perfeito? Obviamente que não. Significa que todos os dias nós temos que vigiar, temos que nos cuidar para ser exemplos, porque Deus, quando criou o relacionamento entre homem e mulher, foi com o objetivo de formar lares que continuem adorando a Ele, assim sucessivamente. E isso passa pelo exemplo dos pais. E para que os pais deem esse exemplo, é preciso que a palavra de Deus seja o norte no lar. Não tem como dar exemplo sem que a palavra de Deus seja o norte do lar. Então, nós precisamos entender isso. Deus deu ao homem quando os criou. Se a gente observar no livro da Gênesis, nós vamos ver isso no capítulo 1, verso 27, no capítulo 2, a partir do verso 15. Deu ao homem e à mulher o direito de governarem e desfrutarem da criação sob a orientação dele, em obediência a ele. Se nós não reconhecemos que devemos governar debaixo do governo de Deus, em obediência a Deus, fracassaremos na administração da criação. E, como o lar é uma extensão dessa administração, nós fracassaremos na formação desse lar. Portanto, se nós quisermos ser bem-sucedidos na formação de nossos lares, sejam aqueles que já estão constituídos, ou sejam aqueles que irão ser constituídos,
que muitos que estão aqui, penso eu, que ainda querem construir um lar, nós temos que nos submeter ao governo de Deus para que possamos governar o lar da forma correta. E isso passa pela dependência total, observância total dos preceitos que estão fundamentados, estão consagrados na palavra do Senhor. Se nós não fizermos isto, nós vamos fracassar. E eu oro para que Deus nos ajude nesse desiderato. E isso não tem a ver com um lar que tem pouco tempo de constituído, não, ou com um lar que ainda vai ser constituído. Isso tem a ver com todos os lares. Às vezes, existem pessoas que estão há anos com os lares destruídos, mas há possibilidade de ser consertado quando Deus está no controle, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, sim. Eu já contei aqui, e conto isso para encerrar, recentemente eu acho que eu contei que, certa feita, lá na cidade de Areia, tinha me permito os que já ouviram eu contar, mas vou repetir. Tinha um professor lá da universidade que era alcoólatra, e daquele que ficava caído nas calçadas. Olha, isso é feio em qualquer lugar, principalmente numa cidade menor, onde as pessoas conhecem todos, principalmente quando se conhece a realidade da pessoa. E aquele homem foi abandonado pela família, a esposa não quis mais, coisa do tipo, ficava por lá, caído. Não é que tivesse sido abandonado no sentido de jogado na rua, não é isso, mas é o fato de que a família já tinha lavado as mãos em relação a ele. E alguém resolveu convidar aquele casal para fazer um encontro de casais com Cristo. A mulher não queria, obviamente, porque já não queria mais saber do marido, e ninguém queria, mas convenceram o casal aí, e o rapaz foi lá embriagado na sexta-feira, e um casamento de muitos anos, com os filhos já adultos, casados, essas coisas todas, e o rapaz foi embriagado na sexta-feira e dormiu durante todo o encontro. Eu já participei de encontros em Areia, como apresentador com Débora, e vi como é. Tem muita gente que vai para lá realmente assim, dependendo totalmente da bebida. Lá tem um índice de alcoolismo muito grande. No sábado, quando o rapaz foi buscar, o crente que convidou foi buscar o cara para ir para o encontro, o cara disse: eu não vou não. Mas não vai por quê? Porque eu não posso ficar sem beber, você sabe que eu sou dependente e eu não consigo. O cara disse: mas o problema é esse, vamos ali. Levou o cara numa barraca, o crente levou o cara na barraca e disse: bota um aí para ele. Aí o cara botou, ele tomou, aí tá bom, não, eu quero mais, bote outra. Até que o cara ficou calibrado, vamos para o encontro. Levou o cara para o encontro e o cara dormiu o dia todo embriagado lá. No domingo a mesma coisa. Vamos para o encontro? Não, não vou não, porque eu não posso. A razão é a mesma, vamos para a barraca. Chegou lá, o crente pagou as doses de cachaça para o cara, bota aí. O cara ficou embriagado e foi para o encontro. Eu não estou dizendo que façam isso não, viu? Deus usou o cara lá. Isso não é regra não, viu? Por favor. Aí agora, não, vou para a igreja não, pode tomar para mim, não. Está igualzinho lá, teve um pastor lá na 8ª igreja em Belo Horizonte que era o culto da família, e o pastor, a mãe dele não era crente, e ele disse assim: eu pago 2 cervejas se a senhora for para o culto comigo. Ela disse: eu quero 3. Ele disse: eu pago as 3. Ela foi para o culto, aí o pastor disse que foi uma bênção tão grande que ela disse: eu vou naquela igreja de novo, que é por causa das cervejas. Mas terminou se convertendo a mulher lá. Isso não é regra não, estou só dizendo. E aí o cara foi lá no domingo, ficou embriagado. No final do encontro, na última palestra, ele acordou, ouviu o final da palestra, se converteu, mudou de vida. O lar foi totalmente restaurado. Os filhos que eram casados, todo mundo disse: mas como é isso? Eu quero saber o que é isso. Todo mundo foi atrás de conhecer que Jesus tinha mudado a vida do cara. Hoje em dia, ele já morreu, mas tem pastores na família, presbíteros, uma série de coisas, tudo porque a família conheceu Jesus. O povo diz: tem que ir para o encontro de casais. Enquanto casais muda, enquanto de casais não muda a vida de ninguém. Quem muda é Jesus. É Jesus. O cara conheceu Jesus lá, aí mudou a vida. Essa é a diferença. Então, o que é que acontece? Quando não tem a ver com o tempo, não tem a ver com se tem muito tempo, está tudo perdido, está não.
só está perdido se não conhecer Jesus. Agora, quando conhecemos Jesus e colocamos os preceitos dele em prática, a vida no lar muda. E que seja assim com cada um de nós, e que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter os nossos lares fulcrados na palavra do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos nesta manhã, abençoa cada lar aqui representado, que cada lar viva aqui harmonicamente de acordo com a tua palavra, que os teus preceitos sejam vivenciados nas famílias, que apesar de pecadores como somos, nós possamos ser governados por ti, ter as nossas famílias governadas por ti e que tenhamos harmonias nos nossos lares. É assim que oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor.